Boa tarde a todos. A gente aqui recebe a secretária municipal da Saúde da cidade de Jacareí, a doutora Rosana Gravena, todas as suas diretorias. Estão presentes os vereadores Valmir do Parque Meia Lua, Abner de Madureira, para nós darmos início à audiência da prestação de contas da Secretaria de Saúde do município de Jacareí para o cumprimento da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. A prestação de contas será referente ao terceiro quadrimestre de 2017. Então, eu passo a palavra à secretária de Saúde do município, doutora Rosana Gravena, para a apresentação da prestação de contas. Boa tarde a todos. Lucimar, nossa companheira de lutas aí, né? Presidente da Câmara. O Abner Madureira, Valmir do Meia Lua, assessores dos vereadores que devem estar para chegar ainda nos próximos momentos. Hoje é dia de sessão, foi dia de sessão de Câmara, então todo mundo na correria, né? E a gente respeita isso. Eu estou aqui com a nossa equipe da Secretaria de Saúde, composta pelo senhor Paulo Rosa, que é diretor administrativo, o Ricardo, que é diretor da Vigilância Sanitária, a Ana, que é ouvidora, o Dr. Carlos Vilela, nosso diretor de urgências, a Eliana, que é diretor das especialidades, o seu Paulo na ponta, e a Marilis, que é diretora de atenção básica, né? Eu acho que assim é uma equipe que está já há um ano, né? E vencemos o que a maior parte dos secretários de saúde vence, cair no primeiro ano, né? Isso é histórico, estatístico e no mundo inteiro, né? A última vez que estivemos numa conferência de saúde mostrou o que é a dificuldade da Secretaria de Saúde. Não perdemos nenhum diretor, é uma equipe que trabalha arduamente. A gente tem que entender a saúde num contexto geral. Hoje a gente cuida mais ou menos de 60% da população exclusivamente SUS dependente. Isso significa que ela não tem nenhum outro recurso além do SUS. Mas, além disso, fazemos um serviço de vigilância e de tratamento da população como um todo. Todo mundo viu esses últimos dias aí a vacinação da febre amarela, em que você, tendo convênio ou não, né, dependia da agilidade, da presteza da gente colocar vários funcionários a serviço da população durante o dia, durante a noite, tentando atingir o máximo possível da população a ser vacinada. Outros serviços, que são serviços de vacinação, quer dizer, tem várias coisas. A água que a gente toma tem o trabalho da saúde, né, da vigilância sanitária. Então, não existe não SUS dependente, todos nós. Se hoje em dia a gente é atropelado, a ambulância do SAMU pega e leva para a Santa Casa, que é um serviço do SUS. Então, é a maior importância a gente estar aqui dando as nossas prestações de conta do terceiro quadrimestre, do que nós fizemos, e estamos dispostos a ouvir as críticas necessárias, né, para que a gente melhore cada vez mais o serviço de saúde do nosso município. Nossa grande meta, vários daqui são funcionários públicos, eu, inclusive, fui funcionário público a vida toda, mais de 30 anos como médica do Serviço Público de Saúde, a gente tem o maior carinho, o maior respeito pela saúde do nosso município. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Marilis, que vai ser a pessoa que vai começar a falar sobre a saúde. Podemos levantar dúvidas e as outras pessoas que estão aqui da nossa diretoria podem completar o que for necessário. E os vereadores, na sequência, Lucimar, inclusive, e a plateia vão estar, e o ouvinte também, né? A gente cumprimenta o ouvinte, vão estar podendo falar com a gente sempre que puder. Se não puder estar aqui hoje na Câmara, a gente convida para que nas próximas venha. A gente gostaria de estar com a plateia cheia, né? Mas que possa acessar a gente na Secretaria de Saúde. Também relato agora a chegada da vereadora Márcia, né, que é médica também da saúde e tem o maior interesse nisso. Desculpe. E o Juarez, que também chegou aí, sempre nosso parceiro também. Boa tarde a todos. Nós iniciaremos, então, a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareí, referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2017, em cumprimento à Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012.
Então, dando seguimento à apresentação, nós temos uma população em Jacareí de 108.826 homens, 114.381 mulheres, totalizando 223.207 habitantes no município. A nossa rede está constituída, atenção básica, de 14 unidades com estratégia de saúde da família, ou seja, que contam com o agente comunitário de saúde, complementando a equipe de atenção básica. 2 unidades que têm estratégia de saúde da família e também possuem estratégia de atendimento 12 horas, que é o médico que faz o atendimento à demanda espontânea. 2 unidades tradicionais com estratégia 12 horas, 5 equipes de NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, 2 equipes de Melhor em Casa, que faz assistência domiciliar de pacientes estáveis egressos de internação hospitalar, uma equipe com assistência domiciliar nível 1, e, no ano de 2017, nós habilitamos uma equipe de consultório na rua que faz assistência aos moradores, à população em situação de rua. A nossa atenção especializada é composta pelo SIM. Dentro do SIM, nós temos as especialidades médicas, odontológicas, os centros de reabilitação e o ambulatório de saúde mental. Temos o CAPS 2, CAPS Álcool Droga 3, que funciona 24 horas, o CAPS Infanto-Juvenil, residência terapêutica masculina e feminina, que são de pacientes egressos de internações psiquiátricas de longa duração, ambulatório de infectologia e laboratório municipal. Na atenção às urgências e emergências, nós temos a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, até o ano de 2017, que é o ano a que nós nos referimos, apenas atendimento infantil, a Unidade de Saúde do Parque Meia Lua, Santa Casa de Misericórdia, com pronto-socorro geral, Hospital São Francisco, que faz o PS obstétrico, e o SAMU. Na atenção hospitalar, a Santa Casa de Misericórdia nos dá retaguarda do pronto-socorro, cirurgias eletivas e UTI adulto. O Hospital São Francisco, maternidade de baixo e alto risco, UTI pediátrica e neonatal, UTI adulto, oncologia e nefrologia. A Vigilância Saúde do município é composta por 4 vigilâncias: sanitária, epidemiológica, ambiental e de zoonoses. Temos, além da rede própria, nós temos contratados e conveniados vários serviços: Sociedade Beneficente de Caminhos de Damasco, Hospital Francisca Júlia, CIPAX, Medicina e Saúde, Hospital Provisão, MDI, Medicina Diagnóstica por Imagem, e a Plane, de Jacareí Diagnósticos, URC, Unidade de Radiologia Clínica, prestação de serviços de fisioterapia, nós temos a Andresa, prestação de serviço hospitalar e ambulatorial, Hospital São Francisco de Assis e a Santa Casa, a InSaúde, que até o ano de 2017 estava conosco, e a CEPAC. Com relação aos leitos hospitalares do município de Jacareí, nós temos um total de 389 leitos entre SUS e não SUS, certo? Nós identificamos aqui que os leitos SUS dependentes do primeiro para o segundo e terceiro quadrimestre houve uma redução no São Francisco, no entanto, a Santa Casa houve um aumento superior a essa redução que ocorreu no Hospital São Francisco. Com relação às unidades de terapia intensiva, temos 20 leitos SUS no Hospital São Francisco e 8 na Santa Casa de Misericórdia. E neonatal, 10 leitos no Hospital São Francisco. Agora vamos à produção de serviços no ano de 2017. Com relação às consultas médicas geradas na atenção básica,
Fechamos o ano de 2017 com 247.153 consultas, e o que nos chama bastante atenção é que a redução que houve do segundo para o terceiro quadrimestre nesses atendimentos médicos, eles aconteceram de forma predominante assim, com relação ao atendimento 12 horas. Ou seja, a busca por atendimento em demanda espontânea pelo médico plantonista caiu significativamente, mais ou menos 6.000 atendimentos, né? Com relação à atenção especializada, verificamos um aumento significativo do primeiro para o terceiro quadrimestre com relação aos atendimentos gerados no SIM, em função dos mutirões que ocorreram ao longo de 2017, e finalizamos na atenção especializada, totalizando 151.709 atendimentos referentes às consultas médicas. Na atenção às urgências, fechamos o ano de 2017 com 234.490 atendimentos distribuídos pela Santa Casa, Hospital São Francisco, UPA Infantil, Meia Lua, e encerramos com 633.352 atendimentos nos 3 níveis de atenção no ano de 2017. Com relação ao mutirão de consultas, né, realizamos inúmeras consultas de cardiologia, atendimentos de cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, eletrocardiograma, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologia, neurologia, oftalmologia, com um número bastante expressivo, 4.529 consultas, ortopedista, otorrinolaringologista, muitos exames de raio-x que entraram no mutirão também, e fizemos o atendimento em ambiente hospitalar de 10 pacientes que necessitavam de atendimento odontológico com sedação. Então, eles foram atendidos na Santa Casa de Jacareí no ano de 2017, que era o número total de pacientes que estavam aguardando por esse tratamento. Com relação ao absenteísmo, nós realizamos, ao longo do ano de 2017, uma campanha bastante intensa com relação às faltas, porque iniciamos um ano com um número bastante expressivo de faltas às consultas agendadas, e isso compromete todo o andamento e o gasto do recurso público. Nós consideramos bastante efetivos, porque nós fechamos o ano com uma redução significativa com relação às faltas, de 28% para 24%, e no AME também encerramos o terceiro quadrimestre com 27%. No SIM, o absenteísmo também foi decrescendo ao longo dos quadrimestres, e encerramos com uma média de 18% de faltas de absenteísmo na especialidade médica. Iniciamos no primeiro quadrimestre com 20%, segundo quadrimestre 19%, e fechamos o terceiro quadrimestre com 17% de faltas. Aqui alguns gráficos com relação à porcentagem de faltas no SIM. Com relação ao número de consultas por habitante por ano. No primeiro quadro, nós temos a média de consultas ofertada a cada munícipe de Jacareí, tanto na atenção básica, especializada ou urgência. Então, nós temos um número de 2,84 consultas por habitante. Ao considerarmos a população SUS dependente,
esse número se eleva bastante para 4,93 consultas por habitante SUS dependente. No segundo quadro, isso está demonstrado. Temos ainda algumas especialidades com demanda reprimida, muito em função da dificuldade de contratação de alguns profissionais por ausência da especialidade ou do profissional que tenha interesse em vir prestar o atendimento na rede pública. Então, essas são as especialidades médicas que ainda apresentam demanda reprimida no município. Alguns exames com demanda reprimida que também enfrentamos e nos deparamos com o mesmo problema ao longo de 2017, a ultrassonografia Doppler de vasos e de articulação, alguns exames de oftalmologia, como mapeamento de retina, potencial de acuidade visual e gonoioscopia, laringoscopia, nasofibroscopia, radiografia contrastada, tomografia com sedação, eletroneuromiografia e prova de função pulmonar infantil. Com relação ao atendimento odontológico na rede de Jacareí, na atenção básica, nós fechamos o ano com 40.606 atendimentos. Na atenção especializada, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, nós encerramos o ano de 2017 com 8.203 atendimentos e realizamos, ao longo de 2017, 11.311 atendimentos de urgência na rede. Quando nós totalizamos e visualizamos que 60.116 munícipes foram atendidos. Quando isso é levado para número de procedimentos realizados, cada atendimento gerou uma média de 4 procedimentos, porque nós fechamos o ano com 169 mil procedimentos odontológicos. Com relação aos tratamentos completados, 6.859 pessoas tiveram seu tratamento odontológico completado, 4.477 crianças menores de 2 anos passaram pelo Bebê Clínica, que é um programa de prevenção odontológica. Entregamos 619 próteses totais e removíveis. A campanha de prevenção do câncer bucal, que acontece nos meses de abril e maio, por isso aparece apenas no primeiro e segundo quadrimestre, atendeu durante a campanha 2.995 pessoas e escovação supervisionada, fechamos o ano com 26.105 escovações. Nesse quadro, nós observamos uma queda drástica do primeiro para o segundo quadrimestre, e isso foi apontado aqui na prestação de contas do segundo quadrimestre, que esse número 17.000 nos chamou bastante atenção com relação à escovação supervisionada, e isso é gerado pelo nosso sistema de gestão. No momento que nós nos aprofundamos na produção dos dados, nos deparamos com lançamento duplicado. Então, esse dado, apesar de estar aqui registrado, ele não revelava totalmente a realidade. E os 5.680, de fato, revelam o que vem acontecendo no município. Com relação às faltas, às consultas odontológicas, fechamos o ano na atenção básica com 22% de absenteísmo e no Centro de Especialidades Odontológicas, 17%. Aqui um quadro, um gráfico que revela, apresenta de uma outra forma os números do quadro anterior. Com relação à produção dos outros profissionais da rede, assistente social, terapia ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e equipe de enfermagem, totalizaram, no ano de 2017, 259.741 atendimentos.
Como nós já mencionamos, nós temos serviços contratados de fisioterapia no município e no ano de 2017 foram realizados 76.208 atendimentos de fisioterapia pelas prestadoras. No município, a equipe do Melhor em Casa atendeu, ao longo do ano de 2017, 518 pacientes. Essa equipe, composta por médico, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, realizou 3.884 visitas e atendimentos domiciliares, 809 atendimentos de fisioterapia, 117 reuniões para discussão de casos mais complexos, que é a reunião de projeto terapêutico, 117, e 5.046 procedimentos de enfermagem. No ano de 2017, ainda tivemos 26 óbitos e 25 altas destes pacientes acompanhados. Atendimentos, visitas domiciliares na estratégia de saúde da família. Os atendimentos médicos em domicílio se mantêm numa média, de 2.000 a 2.300 no terceiro quadrimestre. Atendimentos odontológicos em domicílio, realizamos ao longo de 2017 310 atendimentos. Outros profissionais de nível superior que acessaram os domicílios para acompanharem munícipes, que necessitavam desse atendimento, 3.512. Equipe de enfermagem realizou 13.684 atendimentos domiciliares e os agentes comunitários de saúde, 371.078 visitas domiciliares, e eles estão distribuídos por 16 unidades de saúde do município. Alguns exames, análises clínicas, laboratório municipal, primeiro quadrimestre, um número bem reduzido. Nós pegamos o laboratório com bastante, um déficit importante de insumos e recursos para que esses exames pudessem ser realizados. No segundo quadrimestre tivemos um salto bastante grande, porque tinha uma demanda que estava reprimida com relação aos exames, e no terceiro quadrimestre fechamos com 365.843 exames de análises clínicas. Ou seja, ao longo de 2017, fechamos com 955.507 exames de análises clínicas. Anatomopatológicos também foi para um crescente. O segundo quadrimestre a gente conseguiu recuperar a demanda que estava atrasada e fechamos o ano com 3.278 exames. Citopatológicos vem num crescente também, encerramos o ano com 14.929. Eletrocardiogramas, encerramos com 12.719 exames realizados e eletroencefalogramas com 541 exames. Então, ao longo de 2017, encerramos com 986.974 exames dentre esses citados. Produção do laboratório municipal, o gráfico revela que nós iniciamos janeiro, fevereiro, mantendo num nível bastante baixo e conseguimos recuperar ao longo de, a partir do mês de março, isso foi recuperado e foi em curva ascendente. Tá. Com relação às cirurgias, as cirurgias eletivas, no ano de 2017, nós fechamos com 689 cirurgias no Hospital São Francisco e 1.471 cirurgias na Santa Casa de Jacareí. Fechamos o ano, portanto, com 2.160 cirurgias eletivas, ou seja, são aquelas agendadas e programadas.
Com relação às cirurgias de urgência, o Hospital São Francisco realizou 354 cirurgias e a Santa Casa 1.105 cirurgias. Fechamos o ano de 2017 com 1.459 cirurgias de urgência. Então, no ano de 2017, entre cirurgias eletivas e de urgência, totalizamos 3.619 cirurgias realizadas. Com relação às internações, Hospital São Francisco encerramos o ano de 2017 com 5.065 internações e na Santa Casa 7.440 internações, totalizando 12.505 internações ao longo de 2017. Com relação agora aos procedimentos especializados. Cirurgias ambulatoriais especializadas. Encerramos o terceiro quadrimestre, o ano de 2017, com 7.702 cirurgias. Hemoterapia, 16.327. Quimioterapia, 6.239. Traumato-ortopédicos, 3.084 e 17.416 sessões de hemodiálise. Agora, com relação aos exames de imagem. Fechamos o ano de 2017 com 122.177 exames de imagem, e o que ganha bastante destaque aqui, ressonância magnética, tivemos um salto bastante expressivo no segundo quadrimestre, né? Recuperamos muito da demanda que estava reprimida. Ultrassom também demos um salto bastante considerável, fechamos o ano com 28.972 exames. Os exames de raio-x, 76.678 exames, mamografia, 10.300 exames, tomografia, 2.703 exames, cintilografia, 355. Com relação às auditorias realizadas no município, foram 1.656 auditorias no Hospital São Francisco e 2.738 realizadas na Santa Casa de Jacareí. Ainda com relação aos laudos de APAC autorizados por período, o Hospital São Francisco, no terceiro quadrimestre de 2017, realizou 1.362 no laudos de APAC autorizados no Hospital São Francisco e 3.015 no SIM. Aqui as demandas por auditoria, né, no terceiro quadrimestre. Visita hospitalar, o que chama bastante atenção, foram realizadas 66 visitas para auditar os hospitais do município. Vamos agora para as referências de tratamento fora domicílio. Nós temos os municípios aí elencados: São José dos Campos, Taubaté, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Barretos e Bauru. Eles são referências para alguns tratamentos e cada um tem aí determinado na tela aquilo que se presta. Com relação aos dados de transporte ambulatorial, que trata da frota branca do município,
Com relação aos atendimentos, ao longo do ano de 2017, fechamos com 30.498 atendimentos. Destes, atendimento via fone, 7.461 atendimentos, e o total por mês, 37.959 atendimentos. Agora, falando um pouquinho sobre o SAMU. Nós temos unidades de suporte básico no Cidade de Salvador, Santa Cruz dos Lázaros e Parque Meia Lua. Encerramos o ano de 2017 com 11.147 atendimentos, e nas unidades de suporte avançado que se localizam na UPA Dr. Telmo, nós encerramos o ano com 12.376 atendimentos. Número de chamadas realizadas ao SAMU. Nós tínhamos um grande problema com relação aos trotes, né, que no primeiro quadrimestre da prestação de contas foi um número bastante expressivo, de 29.757 chamadas falsas, né, para o SAMU, o que compromete e muito o andamento do serviço. E, a partir daí, iniciamos campanhas educativas assim, bastante intensas, e no terceiro quadrimestre nós fechamos com 4.064, ou seja, houve uma redução bastante expressiva nesse número. Os indicadores de qualidade do SAMU. Tempo médio de resposta, nós fechamos em 13 minutos. O tempo médio de transporte até a unidade de referência, a média, 11 minutos. O tempo médio de resposta total entre a solicitação telefônica de atendimento e o retorno da equipe para a base foi 1h10 minutos. A maior parte das nossas demandas vem por problemas clínicos, né, que mostram aí 64,14% das chamadas, e seguido de trauma, 18,74%. Um dado importante para a gente falar sobre o SAMU é que nós temos tido uma demanda crescente também com relação aos pacientes com transtorno psiquiátrico que acessam e demandam a intervenção do SAMU. Bom, no ano de 2017, no final do ano, em outubro de 2017, foi implementada a ouvidoria na Secretaria de Saúde, né? E, ao longo desses 2 meses de funcionamento, ainda em fase de implementação e de ajuste, nós recebemos 184 demandas que foram diretamente para a Secretaria de Saúde. As principais demandas que aparecem na Secretaria de Saúde são com relação às consultas especializadas, seguidos pelas cirurgias eletivas. Importante lembrar que a ouvidoria na saúde ela tem um papel e uma importância, porque ela vai revelar os principais problemas para a gestão poder fazer intervenção e sanar aquilo que aparece, né, as principais demandas. Agora, vamos entrar no bloco da vigilância à saúde. Com relação à vigilância sanitária, nós encerramos o ano de 2017 com 4.042 vistorias de vigilância sanitária. Licenças de funcionamento, foram emitidas 781 licenças de funcionamento, e outros atendimentos
entre Vigiágua, coleta de análise para água, análise de laudos, abertura de processo administrativo sanitário, análise de projeto arquitetônico, atividades educativas e atendimentos às reclamações, totalizaram juntas 2.584 atendimentos realizados pela Vigilância Sanitária do município de Jacareí. Vigilância epidemiológica. Tivemos no ano de 2017 2.888 nascimentos. Existe um equilíbrio aí entre os sexos masculino e feminino, né, mais ou menos distribuído. Fechamos o ano de 2017 com 1.468 crianças do sexo masculino e 1.420 do sexo feminino. A maioria dessas crianças estão numa faixa de peso ao nascer adequado, ou seja, acima de 3 quilos, temos 1.904 crianças, né, entre 2,5 kg e 2.999, 629 crianças. Ainda no bloco da vigilância epidemiológica, tivemos 1.196 partos vaginais, 1.682 cesáreas e não informados 10 partos. Lembrando que todos esses dados não são apenas da população SUS dependente, né, do município todo. Com relação às consultas de pré-natal, também, neste quesito, o município de Jacareí tem o seu maior número de atendimentos, com 7 ou mais atendimentos de consultas de pré-natal, o que é o mais adequado e é o que a gente busca a todo tempo. Com relação aos óbitos, ainda no bloco da vigilância epidemiológica, tivemos 1.457 óbitos no município ao longo de 2017, por várias questões aí relacionadas. A maior prevalência está nas doenças do aparelho circulatório, né, que nós tivemos 316 óbitos aí. Sobre a taxa de mortalidade infantil, fechamos o ano com um índice de 11,42. No entanto, vou pedir um apoio aqui do nosso diretor da vigilância para prestar alguns esclarecimentos. Boa noite, vereadora Lucimar, presidente desta casa, em nome de quem nós cumprimentamos todos os demais titulares. Boa noite, secretária Rosana Gravena, colegas da mesa, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores ouvintes. Nos dois, primeiro e segundo quadrimestre, nós fizemos um recorte para fins de definição da taxa de mortalidade infantil. Quem faz esse cálculo é o Comitê de Mortalidade, é um comitê especializado por médicas que investigam as razões e registram os casos e vão compilando os dados estatísticos referentes a essas ocorrências. Ocorre que esse processo é um processo longo, demorado e dependente de diversas variáveis para que se faça um fechamento. Quando se faz o recorte do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre, é possível fazê-lo eliminando o que está por vir. Então, o que está registrado até agora é feito. Para fazer o fechamento do ano, no entanto, é preciso que nós tenhamos a totalidade daquilo que efetivamente aconteceu no município. Esses números nós não temos ainda. Eles costumam ser fechados mais ou menos no mês de junho. Nós estamos, junto com o comitê, num processo de fortalecer
a obtenção desses dados, não é por atraso ou por falta, normalmente é assim, porque nós dependemos de informações de outras cidades, às vezes de outros estados, para fazer esse fechamento real. Então, esse número que aparece aí para o terceiro quadrimestre, isso foi um ensaio apenas, esse número não vale, nós não temos esse número. A taxa que nós temos, aproximadamente, é em torno de 10 pontos, então ele esteve mais ou menos estável, mas não há um fechamento disso aí ainda. Não, portanto, queiram desconsiderar a média geral e esse valor 13,24. Isso apenas foi um ensaio que nós fizemos com diversos números que tinha e acabou ficando isso aí, por favor. Em relação a esse item, para vocês terem uma ideia, eu recebi a doutora Mônica, que é representante do Comitê de Mortalidade Materna, já tinha sido impresso esse papel com 13% de mortalidade, a gente estava na busca ativa de entender o que aconteceu, e ela já trouxe, no dia que foi impresso esse papel, não deu tempo de mudar, dizendo que 2 crianças que estavam ali eram de outros municípios, porque nós temos que entender que nós temos um hospital referência de mortalidade materna e infantil de alta complexidade, que recebe crianças do litoral norte e das cidades vizinhas. E isso aumenta um pouco a estatística. Só que essas crianças que têm a mortalidade aqui no nosso município, mas que são de outros municípios, não entram na nossa estatística, porque o que conta é o pré-natal que ela teve, a qualidade de atendimento que ela teve durante os 9 meses de gestação e a saúde da criança. Então, só nesse dia já diminuiu para 10 ponto alguma coisa, muito próximo do primeiro e segundo quadrimestre. E que ela ainda não está fechada, pode ser que diminua ainda mais, porque tem algumas coisas a serem pesquisadas, de exames que são realizados não no nosso município, que ainda estão por vir. Então, a gente ficou mais ou menos tranquilo de não ter aumentado essa média, que isso daí é uma coisa muito ruim quando acontece. Ok? Quer continuar? Bom, ainda no bloco vigilância epidemiológica, o número de vacinados, né, dessa gama, essa lista extensa de vacinas que a rede pública dispõe para imunizar a população de Jacareí. Nós identificamos um número mais expressivo no segundo quadrimestre e no primeiro quadrimestre, totalizando o ano de 2017 com 167.196 vacinas aplicadas. Vale ressaltar que essa concentração maior acontece no primeiro e segundo quadrimestre em função das grandes campanhas nacionais que se concentram neste período do ano. Ainda falando sobre os agravos de notificação compulsória, finalizamos o ano de 2017 com 2.107 notificações, e destas notificações, 1.826 casos foram confirmados. É muito importante o trabalho da vigilância epidemiológica, porque a partir dessas notificações é que a gente consegue também identificar populações mais vulneráveis, circulação de vírus no município, para a gente poder fazer as intervenções necessárias. Vigilância ambiental. Ainda no Departamento de Vigilância Saúde, bloco Vigilância Ambiental. Finalizamos o ano de 2017 com 162.855 imóveis vistoriados para o controle do Aedes aegypti, 4.011 leituras de larvas coletadas e atendimentos diversos, mais 2.219. Com relação às notificações dos casos de dengue, tivemos no ano de 2017 784 casos negativos e 40 casos positivos, alguns do próprio município, 17, outros casos importados, 23 casos que vieram de outros municípios. Temos 2 casos inconclusivos e 32 casos que
encerramos o ano de 2017 ainda aguardando os resultados laboratoriais. Vigilância de zoonoses. Realizamos no ano de 2017 34 amostras recolhidas e encaminhadas para a vigilância da raiva, 179 amostras de outras zoonoses, 435 observação de animais agressores, vistorias de investigação de zoonoses foram realizadas 230, imóveis e áreas vistoriadas 585. Com relação à campanha antirrábica, finalizamos o ano de 2017 com 16.512 caninos e felinos vacinados contra a raiva. Agora eu peço para o seu Paulo, nosso diretor administrativo, conduzir a apresentação. Muito obrigada. Boa noite a todos. Prazer estar nessa casa. No caso da assistência farmacêutica, nós atendemos, em 2017, 219 mil pessoas, e com um total de dispensações de 716 mil dispensações. Tivemos um problema em 2017, que foi resgatar o estoque de medicamentos, que estavam muito baixo no início do ano, 10%, atingimos a totalidade, os 100%, e a luta hoje é manter o estoque com todos os problemas que a gente tem, principalmente de férias coletivas de indústria de medicamentos em novembro, dezembro, janeiro. Isso dá um probleminha, mas a gente já conseguiu solucionar. A Lantus, nós assistimos 1.155 pessoas no ano, um total de dispensações de 4.289. Lembrando que o custo dessa insulina é muito alto. Tivemos a quebra da patente em 2017, mas já a indústria farmacêutica já criou um substituto. Então, é onde a gente gasta muito dinheiro na parte de medicamentos. As ações educativas, nós tivemos 1.360 participantes em cursos internos e 105 em cursos externos. Pode passar, Marisa. Vamos falar da gestão financeira. Pode ir lá para os gráficos, Marilis, por favor, lá no PowerPoint. Gráfico, isso. Pode ir? Vai. Aí. Não, pode seguir. Vai. Aí. Da onde vêm os recursos que a gente utiliza lá na Secretaria de Saúde? 48 milhões, no terceiro trimestre que eu estou dizendo, 48.951 vem dos recursos próprios, vem da arrecadação que o município tem de PVA, IPTU e ISS. O estadual está com, no quadrimestre, R$394 mil apenas, e o federal com 20.916. Então, 100% dos recursos que a gente está utilizando hoje é federal e recurso próprio. 70% sai dos bolsos da prefeitura. Os recursos que nós recebemos do governo federal, 4.158.000 vai para a atenção básica, nós gastamos 3.700. Falando os mais expressivos, a atenção bloco de média e alta complexidade, 15.700, e nós consumimos aí 14.700.000. Ainda ontem, no Comus, a gente sempre ressalta a luta de gastar mais com assistência básica e gastar menos com a especialidade. Esse é o nosso grande desafio. Pode ir?
Os recursos do Estado, nós gastamos 505 mil reais esse quadrimestre, que nós utilizamos na compra de medicamentos. Os recursos federais, 12.700.000 foram para os hospitais, os 2 hospitais que nós trabalhamos, material de distribuição gratuita, medicamento, 3.100.000, e 4.500.000 são todas as demais despesas que não se incorporam nesses 2 aí. Os recursos próprios. Se vocês observarem, se pegarmos o queijo, nós repartimos em 3 partes. Pessoal e encargos sociais, 20.300.000. Prestações conveniadas, que são os hospitais, 13.500.000, e 12.831 para as demais despesas. Então, mão de obra e hospitais levam aí mais da metade, 45% dos recursos. Para onde vai esse dinheiro? As despesas top 10. 20.700.000, conforme eu disse, pessoal encargos, 15.800.000 Santa Casa, Hospital São Francisco, 7.600.000, Caminho de Damasco, que é a administradora lá da UPA 3, 4.500.000, e em saúde, 2.680.000, que em dezembro extinguiu a nossa relação comercial. Na sequência, medicamentos, 2.600.000, exames médicos, são os mutirões e as consultas que foram realizadas, 2.500.000, Unifarma, que é a gestão dos medicamentos, 1.400.000, ordens judiciais, 1.329.000, aí é que é uma situação que a gente tem que... nós gastamos no ano 3.890.000 reais com ordens judiciais. Lembrando que quando você atende uma ordem judicial, para atender uma pessoa, você deixa de atender centenas do outro lado, né? Pode seguir, doutor. Aplicação geral dos recursos da saúde. Eu queria que vocês observassem, no primeiro quadrimestre nós gastamos 43 milhões, no segundo 44.900 e no terceiro quadrimestre 48.900.000. É a prova da dedicação maior da administração na saúde, né? Nós temos, o gráfico é ascendente. Na parte verde, os recursos federais, 15.800, nós conseguimos emendas e alguns contratos, 20 milhões, e mantivemos no terceiro quadrimestre. Aplicação geral dos recursos em 2017, no ano aí, pessoal em cargos, nós gastamos 55 milhões com pagamento de mão de obra, Santa Casa, 43, Hospital São Francisco, 24. E os demais mantêm a média de entre 11, 7 e 9 reais, principalmente aí medicamentos e a Unifarma, que a gente tem gasto, um gasto considerável. Mas, nesse ano de 2018, a gente já tem alguns planos para reduzir ainda mais esse gasto. A relação entre a atenção básica e a média e alta complexidade está em torno de 25,36%. O ideal seria que fosse o contrário, né? Gastar mais no início para não gastar nas especialidades. E no terceiro quadrimestre, apesar de haver uma redução na arrecadação do município, a gente conseguiu manter os recursos da saúde e até em percentual nós passamos para 30%. Então, gastamos 49 milhões de reais no terceiro. Aqui, principalmente, em relação ao pagamento de 13º e alguns contratos também. Aqui eu fiz uma comparação da aplicação por quadrimestre. Gastamos 23% do arrecadado no primeiro quadrimestre, no segundo já passou para 27,31%, e no último quadrimestre, 30,37% do que foi arrecadado. Comparando 2016 com 2017, nós temos, no primeiro quadrimestre, nós gastamos mais 2,5 milhões, no segundo, 3.600, e no terceiro, 8 milhões. Então, nós estamos falando aí de 7, 8,
12, 13 milhões a mais de reais no ano. Os recursos vinculados, nós gastamos a mais em 2017 1.200.000, no segundo quadrimestre 2.700.000 e no terceiro 471 mil reais. Esta é a demonstração financeira do ano de 2017. E 2018 a gente tem algumas ações envolvendo reformas, adequações em UBS, equipamentos e a chegada da SPDM no SIM, que vai dar um novo retrato da saúde do 2018. Obrigado. A gente deixa aberto para perguntas, esclarecimentos, dúvidas e sugestões. Eu primeiro queria parabenizar pela apresentação, pela explicação, mas não tem como não deixar de representar aqui a população e fazer tirar as dúvidas, porque está bem esclarecido. Aqui, quando a gente fala da odontologia, eu queria perguntar qual a razão eu escrevi correndo, que eu que tenho acompanhado uma lista da leitura, escrevi aqui, deixa eu ver se eu traduzo aqui. Aqui, por exemplo, na campanha de prevenção bucal, nós tivemos várias ações no primeiro e segundo quadrimestre, e no terceiro quadrimestre não aparece a prevenção. Eu entendo, devido à questão de higiene que a gente vê nas criançadas, na sociedade, e o quanto a gente vê aumentando as doenças bucal, assim, eu queria entender o porquê que não houve continuidade, qual a explicação de não ter tido a continuidade durante o ano, porque que houve um declínio muito alto, né? Que não houve nenhuma campanha nos 3 últimos meses. Seguinte, muito bem colocado, mas assim, a campanha de prevenção de câncer bucal, ela está vinculada à campanha de vacinação contra a gripe. Então, é uma ação que ocorre num período designado pelo Ministério da Saúde. Então, quando que ocorre essa campanha de vacinação contra a gripe e de prevenção do câncer bucal? Nos meses de abril e maio do ano de 2017, foi quando aconteceu. Como se trata de uma campanha, o fechamento ocorre nesses 2 meses. Não quer dizer que as ações de prevenção de câncer bucal não são realizadas, mas elas não entram no cômputo, né, assim, no fechamento, nesse número revelado aí no primeiro e segundo quadrimestre. Então, o terceiro quadrimestre aparece como 0, porque não tem campanha neste período. Agora também, indo agora para alguns exames. Sim. A gente vê um aumento crescente aqui nos exames de ecocardiograma, que é referente a doenças de cardiologia. E também a gente percebe o aumento também em solicitação de exames de oftalmologia. Eu queria ver se tem uma porcentagem, porque aqui não ficou bem claro, desses casos, quais são encaminhados para a cirurgia. E tem um registro de paciente infantil e adulto, tem essa diferença, porque hoje a gente vê criança morrendo do coração, adolescente morrendo do coração, e aqui a gente vê uma apresentação assim global. E eu fiquei assim assustada, porque que nem no terceiro semestre aumentou muito os exames de ecocardiograma e também acredito que de oftalmologia. Tem alguma questão nessa questão? É só isso? O quadro está no... Olha, eu gostaria de explicar para você o seguinte: nós tivemos aumento no número de exames porque corresponderam ao aumento no número de consultas realizadas.
Com os mutirões, nós aumentamos o número de profissionais atendendo. Essa divisão do atendimento das crianças e dos adultos não foi feito. Para o ano que vem, a gente pretende fazer uma coisa mais dinâmica em relação à apresentação, mas a desse ano ainda nós não temos essa divisão. E a porcentagem que necessita de cirurgia? Porque daí nem é nós que fazemos, né? Não entendi. A porcentagem desses exames que necessitam de cirurgia. Pois é, nós não temos ainda esse número, porque as cirurgias a gente vai dividir entre a média complexidade, que o município tem como realizar, e a alta complexidade, que a gente depende de encaminhamento do CROSS, porque o município não é credenciado para isso. Então, essa divisão nós também vamos ter que fazer esse ano, para a gente saber o que é que o município tem a oferecer e o que a rede CROSS tem para oferecer, porque senão fica parecendo que é o município que não está dando conta daquilo, quando na realidade não é bem isso. Posso dar uma parte? Você perguntou com relação ao ECO. É a mesma história dos outros exames. A gente teve uma demanda reprimida porque não estava fazendo os exames, então demorava 6, 7 meses. Então, por isso que teve esse boom do ECO mesmo, teve esse crescente. Desculpe, Helena. Não, é isso mesmo. Tá? Nós não tínhamos entendido a pergunta na realidade, dessa forma. mas primeiro tem o mutirão que aumenta. Isso. Segundo, a disponibilidade do exame que não estava tendo. Exato. Então, espero que diminua, né? Posso ser questionada a próxima vez porque diminuiu. Não acho que vai acontecer isso, porque ainda tem uma demanda reprimida importante que nós vamos estar tentando vencer esse ano, né? E está acabando, viu, gente? Eu queria também tirar uma dúvida aqui da questão do SAMU. Infelizmente, é lamentável o número de chamadas falsas e a gente sabe que está tirando, às vezes, 30 segundos de um socorro de uma pessoa que está precisando de um socorro. Daí, no caso, eu vi aqui que vocês fizeram parabéns, que caiu drasticamente o número aqui, e segundo a colocação, vocês fizeram várias campanhas educativas, e eu acho isso muito legal. Mas eu queria saber se, por um acaso, eu entendo que isso é caso de polícia. Houve diálogo com a polícia militar para a gente detectar essas pessoas que, sem noção do que estão, ou melhor, acho que até tem noção do que estão fazendo, não tem educação. Mas, assim, tem esse diálogo, essa proximidade com a Polícia Militar para a gente poder prender essas pessoas e até estar divulgando, olha, isso está acontecendo. Teve esse diálogo ou vocês ficaram só no campo mesmo da campanha educativa de conscientização de não fazer chamadas falsas para SAMU e ambulância? Boa noite, vereadora. Esse entendimento que a senhora tem em relação à ação conjunta, tanto a ação educativa quanto a ação em conjunto com a Polícia Militar, ela existiu, e com isso, como as ligações do SAMU elas são todas gravadas devido à telemedicina, foi identificado o número no ano passado, no mês agora, se eu não me falha a memória, no mês de setembro ou outubro, foi identificado um número que fez 9.800 e poucas ligações em um mês para o SAMU. Esse número foi identificado, a polícia foi acionada e foi levado em consideração com processo penal e tudo. Então, existiu tanto a parte educativa da campanha, como também a questão da judicialização em relação aos criminosos que existem fazendo uso inadequado do serviço. Então, nós precisamos divulgar isso, porque eu achei importante a gente mostrar que tem punição para essas causas, porque a gente sabe o quanto 30 segundos é importante para essas questões. Agora, só encerrando as minhas dúvidas, uma coisa também que eu achei interessante aqui, porque quando zera algum dado estatístico na saúde, chama atenção, né? E aqui na parte da vigilância de zoonose, Buchal, você tem aqui uma apresentação sobre a questão de vacinação dos nossos caninos e felinos. E a vacinação no segundo e terceiro quadrimestre. No primeiro é zerado.
é a calmaria dos bichos? O que acontece? Por que não tem vacinação? Eles estão em tranquilidade, porque está zerado, né, o primeiro semestre na questão de vacinação antirrábica, né? E o que a gente vê, infelizmente, muitos cachorros ainda soltos na rua, né? Então, eu queria tirar essa curiosidade. Você diz, a referência que você está fazendo é o fato de ter sido 0 no primeiro, 0 no segundo. Existe uma campanha de vacinação que ela obedece a um calendário do Instituto Pasteur. E as vacinas são recebidas pelo município, o município operacionaliza dentro daquele cronograma oferecido pelo Estado. E, geralmente, os 4 primeiros meses não são contemplados nessa campanha. É muito parecido com os dados que a Marilis apresentou para vocês, mostrando uma sazonalização da campanha. Então, quando existe o 0, não é porque não é feito, é porque ele tem um tempo certo para ser feito. Tanto que, quando chega esse tempo, ela ocorre. Então, muito obrigada. Eu acho que, da minha parte, já tirei todas as dúvidas. E, mais uma vez, parabéns pela atuação. A gente vê seriedade no trabalho de todos vocês. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de fazer também 2 perguntas aqui, que me ficou meio na dúvida. Com relação à demanda reprimida daquelas especialidades, né, médicas lá que vocês mostraram. A gente sabe que é difícil a contratação através de concurso por causa da remuneração, que infelizmente é muito baixa, né? Mas existe assim uma expectativa de contratar de uma outra forma, para sanar essa demanda, ou ainda levamos um tempo vivendo essa situação? E outra coisa, com relação aos medicamentos de alto custo, a gente tem muita reclamação nos gabinetes com vários medicamentos que não tem na rede. A gente sabe que é de competência do governo do Estado, mas como funciona? A Secretaria sempre está cobrando o governo do Estado. Por que falta tanto assim? Existe assim uma expectativa também de sanar essa situação, ou pelo menos amenizar? Então, em relação às consultas, em termos de expectativas de aumento de número de consultas de especialidade, é previsto para o ano, né? A gente tem um contrato agora com a SPDM, que é previsto aumentar de 8 para 12 mil, mas não necessariamente só 12 mil, né? A gente pretende vencer as consultas de especialidades que estão na expectativa aí esse último ano e as que vão entrando durante esse ano também. Fica muito mais fácil gerir a saúde em termos de consulta quando você tem esse tipo de organização. Porque, por exemplo, está faltando muita consulta de cardiologia. Eu aumento o número de cardiologistas até vencer a fila. Não significa que eu preciso ficar com eles para o resto da vida, né? Então, daí vai chegar uma hora que a gente vai conseguir equacionar de um jeito que a entrada vai ser igual à demanda e à necessidade do profissional. Então, a gente tem essa expectativa, sim, para esse ano, né? Em relação ao outro assunto, era o alto custo. O alto custo é remédio que vem do governo federal, ele passa para o governo estadual e tem um trâmite burocrático ruim, né, que o seu Paulo, que é o nosso diretor administrativo, tem buscado resolver isso, mas, pior que isso, ele vem em número insuficiente das necessidades que nós temos na fila. Então, ele vem de Brasília, vai para São Paulo, de São Paulo vai para Taubaté, de Taubaté vai para São José, de São José vem para Jacareí e vem num número insuficiente. Isso não é uma competência do município. Muitas vezes, e muitas dessas ordens judiciais que comem grande parte do nosso dinheiro, é por a gente ter que pagar esses remédios de alta complexidade, que não é nossa obrigação, mas o juiz determina que a gente pague. A gente acaba recorrendo depois contra o Estado ou o Ministério, mas isso leva anos para a gente reaver o dinheiro, se é que acontece, né? Algumas vezes ele dá meio a meio, mas assim é um custo imenso. Se você viu no gráfico que o seu Paulo apresentou, quase todo o dinheiro do remédio que a gente gasta para a cidade inteira, a gente gasta em ordem judicial para pouquíssimas pessoas, muitas vezes de tratamentos que ainda nem estão
regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina e Conselho Estadual de Medicina. Nós estamos com uma cirurgia, ordem judicial, de R$300 mil, que não está reconhecida ainda pelos conselhos de classe, que nós vamos ter que pagar. Quanto remédio a gente faria, né? Quanta coisa a gente faria para a saúde pública se não tivesse essa demanda, né? Então, isso é uma coisa bastante difícil. Em relação aos próprios vereadores, a gente pede que converse com seus deputados e faça uma força-tarefa para que os remédios de alta complexidade venham para cá, que vão resolver 2 grandes problemas nossos. Boa noite a todos. Quero agradecer já a presença de vocês. Eu acho que uma grande preocupação da população que tem chegado aos nossos gabinetes, desde o ano passado, é a demanda grande com relação à questão das cirurgias de catarata e a de retina, né? Eu quero saber da Secretaria o que vocês têm de resposta para a população que está aguardando todo esse tempo. Então, são coisas que não eram para ser feitas pela gente. A gente praticamente está vencendo a fila de catarata, tem um bom tanto ainda, mas nós vamos conseguir vencê-la. E nós temos um problema muito grande, imenso, com a alta complexidade em oftalmologia, que é outra coisa que eu peço aos vereadores para que a gente faça uma força-tarefa regional, porque não é um problema só de Jacareí, é um problema de toda a região. Eu tenho mais de 1.700 procedimentos para serem realizados cirúrgicos de alta complexidade, que nós não temos no município, não temos condições técnicas no município, não temos profissionais e aparelhagem para fazer isso, né? E não tem referência, né? Retina, nós tínhamos, se não me engano, 300 e poucas consultas na fila, nós conseguimos 3 vagas do governo do Estado nesse ano inteirinho, né? E isso mesmo em bolsão de consultas, que é quando alguém de outro município falta e a gente consegue a vaga. Então, é um problema enorme, que também causa ordem judicial em valores enormes. Quer complementar alguma coisa? Não? Boa noite a todos. Vou fazer 4 perguntas. Acho que uma cabe muito para o doutor Carlos, sobre o SAMU. Em janeiro, um casal lá do Santo Antônio da Boa Vista desentenderam com as pessoas aqui no Jardim Paraíso. Ele era idoso e acabou agredindo o idoso. E ligaram para o SAMU. O SAMU veio, trouxe ele para a Santa Casa. Aí, a menina, a filha dele também, acabou sendo agredida e foi lá para o Dr. Telmo de Almeida Cruz lá. Conforme ela foi para lá e não deixaram a família entrar na Santa Casa, eles foram me buscar em casa no Parque Minha Lua. Me ligaram e falei, eu estou sem carro. Aí eles foram me buscar e eu cheguei na porta da Santa Casa e fui conversar lá com o guarda. O guarda falou, você não pode entrar. Aí, o nome da mulher está aqui, Tamires. Ela não deixou eu entrar. Também não achei ruim também, porque não ia resolver muito a pouco. Caso que eu não sou médico também, não ia arrumar um tumulto dentro de Santa Casa. Por que esse SAMU... Não, e esse senhor que é aposentado, ele tinha convênio com o Policrim. Por que esse SAMU, quando vai pegar a pessoa na rua, e a pessoa fala que tem um convênio, por que ele não leva direto para o convênio? Por que tem lá na Santa Casa? Para quê? Aí eu queria que o senhor entendesse o seguinte, além de tudo, depois eles pediram uma ambulância, o Policrim lá não tinha, o Hospital Policrim não tinha ambulância, tiveram que pagar R$400 para levar o idoso para São José dos Campos, levaram meia-noite. Não deveria esse SAMU já levar direto para onde que ele tem um convênio? Boa noite, vereador. Com certeza o senhor tem razão na conotação,
E esse estudo está sendo feito e já está sendo avaliado essa possibilidade de estarmos o SAMU pegando o paciente que tem o convênio e levando ao seu hospital. O que a gente precisa agora? A gente precisa exatamente que exista uma aceitação dos hospitais para que também evite problemas em relação à ambulância do SAMU chegar ao hospital particular e ser negado atendimento. Por vezes o paciente está em carência, por vezes o paciente está com o convênio atrasado e o hospital acaba negando. Hoje, o protocolo do Ministério da Saúde diz que todo paciente recolhido pelo SAMU, ele deve ser levado a uma instituição pública. Então, isto a gente está sendo avaliado, esse estudo, está sendo feito estudo junto ao SAMU e junto à rede particular de atendimento à saúde, para que seja feito essa modificação. Agora, outra pergunta. Existe terrenos baldio, e nesse terreno que está baldio, existe ali pernilongo e também a dengue. E aí, tem carro ao lado, isso a população chama lá para ver, tem carro ao lado, velho, cheio de água, e as vigilâncias sanitárias, que vai mexer com a dengue, eles não olham o carro e querem entrar dentro da casa dos vizinhos. Aí os vizinhos falam, mas por que, ô vereador, tem que falar para ele, por que não olha o carro que está cheio de água e que tem que entrar da minha casa? Se dentro do carro está cheio de água, e tem vários, eu conheço vários carros cheios de água, e aí eles entram dentro da casa e não denunciam os caras do carro que está ali cheio de água, cheio de dengue. A preocupação é bastante válida, mas existem alguns equívocos aí. Essa preocupação existe porque há, em grande parte, um desconhecimento da forma como a vigilância de mosquitos é conduzida. Esses carros, não apenas esses que está na porta da casa de um determinado munícipe, mas diversos outros existentes no município, nós os conhecemos, nós os visitamos regularmente e nós informamos ao setor competente, que é a Secretaria de Mobilidade, para fins de remoção desses veículos. Situações como a de carros e outros estabelecimentos e outras condições que representam um risco estático, sem pessoas vivendo ali, mas existe o risco, elas são tratadas como situações estratégicas, situações especiais. E nós temos uma equipe exclusiva para fazer isso. Quando não há a possibilidade de remoção, nós fazemos um tratamento químico e é jogado larvicida que permanece ali dentro. Então, se houver água, as larvas não conseguem se desenvolver ali. É que, normalmente, essas operações são feitas muito cedo, 6 horas, 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, e nem sempre o munícipe percebe esse trabalho que é executado. Então, não é que não é feito. É feito, mas numa condição diferente. Não é no momento em que vai na casa do munícipe, 8, 9 horas da manhã, para fazer uma verificação de criadouros dentro do domicílio e no entorno do imóvel. Não é nesse momento que essas situações especiais e estratégicas são abordadas, mas essas questões não estão abandonadas. De qualquer maneira, qualquer caso que, porventura, chegar ao conhecimento do vereador, nós solicitamos que seja levado ao conhecimento da vigilância, pode ser pelo serviço 0800, que nos é comunicado imediatamente, que a gente verifica se houve algum escape. 99% dos casos, não, passamos antes de ontem nesse aí. Não, esse aí nós já tivemos semana passada. Nós temos um cronograma que varre toda a cidade para fins desse tipo de controle. A mesma coisa é verdadeira para os chamados cemitérios de automóveis. Imagina, tem centenas de automóveis lá. Também são regiões estratégicas, tratadas cada uma no seu tempo, dentro da periodicidade que a técnica exige para fins de controle desses vetores. Então, tem um terreno baldio, ele está na Rua Aliança, ao lado daquela escola. O mato está passando para cima do telhado da casa da mulher. Eu já fiz 2 indicações, tirei foto e mandei. Além disso, além desses pernilongos que está entrando na casa dela, ela tem medo também, agora apareceu isso aí do macaco aí, que está arrebentando os caras, né? Tá.
Tem gente que não toma vacina porque diz que vai morrer. Então é mais fácil tomar vacina para não morrer com o problema do macaco, né? Dos mosquitos. E essa mulher está preocupada, e é o dado da escola, é um terreno baldio. Se você, da vigilância sanitária passada, você vai olhar o tamanho do mato para dizer, não, o vereador está certo. Eu quero dizer até os proprietários, que eu não sou contra o cara, os pessoal ter terreno. Deus ajuda que tem 10 terrenos, mas pelo menos ele tem que limpar da casa dos outros. Verdade. A equipe da vigilância, a Secretaria da Saúde dispõe, através da equipe de segurança, de vigilância, de um número de pessoas, de técnicos, de agentes, que percorrem todo o município. Pelo menos 4 vezes ao longo de cada ano, nós percorremos todos os imóveis, nós passamos por todos os imóveis existentes no município. E existe uma rotina, uma praxis nossa. A vigilância não é responsável por fiscalizar a manutenção das áreas particulares. A condição de uma área particular, de deixar mato crescer, de acumular entulho, de acumular resíduos domésticos, lixo orgânico, etc. E, como consequência, o vereador tem toda a razão, a chegada de insetos, de escorpiões, de aranhas, de serpentes, mas não de macacos, nós já vamos esclarecer, isso é responsabilidade do setor de posturas. Mas, como nós temos uma equipe com uma presença muito mais marcante, a Secretaria de Saúde sempre e permanentemente, todos os dias, eu posso garantir para o senhor, porque parte da nossa mesa, todos os dias nós comunicamos a esse setor que faz a fiscalização de posturas, da gestão dos terrenos, a situação dos terrenos que nós encontramos e apontamos que é uma preocupação voltada para a saúde pública. Isso ocorre e é uma praxe. Com relação à febre amarela, o macaco morre justamente porque ele não é vacinado. Se ele fosse vacinado, não morreria. Então, não podemos nós ter comportamento de macaco e não vacinar. Nós precisamos nos vacinar para não termos, dentro de pouco tempo, que observar óbitos de pessoas como indicadores da ocorrência da febre amarela. Hoje, nós temos macacos que, ao morrer, indicam para a gente onde está o vírus da febre amarela e indicam qual é a região estratégica de maior risco para vacinar a população. Se nós não nos vacinarmos e os macacos continuarem morrendo, daqui a pouco morrerão pessoas para mostrar onde está o vírus. Daí a importância, e nós pedimos licença a esta casa para explorar a facilidade e o alcance da TV Câmara e conclamar todos os ouvintes que procurem qualquer unidade de saúde do município, as unidades que estejam vacinando, as unidades volantes que estão percorrendo diversos bairros do município e se vacinem. A preocupação não deve ser com tomar a vacina. O munícipe deve ficar preocupado se ele não vacinou o seu filho, se ele não se vacinou, porque ele está sendo responsável por colocar a sua família numa situação de risco muito séria. A febre amarela não é como a dengue. A dengue passa, é dolorida e tudo mais, mas a febre amarela mata com uma letalidade muito maior do que a dengue. Portanto, nós conclamamos a população a procurar imediatamente um posto de saúde no horário de atendimento e se vacinar. Agradecemos a oportunidade que o vereador nos concedeu. Tá bom. Agora, nós começamos, eu tenho 9 anos que estou aqui na Câmara Municipal, 3 mandatos, e nós começamos muito bem essa administração de 2017. Mas quando chegou, sobre remédio, quando chegou no Carnaval, que vai fazer o abençoado do Carnaval, faltou o remédio. Até saiu no semanário lá, já passado do outros Carnaval. Todos os munícipes que eu encontrava na rua, eles perguntavam, ô vereador, esse dinheiro foi para pular Carnaval? Aí eu queria saber, doutora Rosana, eu garanto, nesses 9 anos, mas está correndo tudo bem, só que no Carnaval o que aconteceu de faltar remédio. Porque eu pego o remédio na rede, eu não tenho vergonha de falar, eu pego, sabe por que eu pego? Porque eu não pago convênio. Eu não pago convênio. Eu vou pegar remédio na rede, que se eu tenho o direito de pegar, é porque eu ganho daí. Se eu tenho o direito, vou pegar o remédio, porque eu quero estar junto com os munícipes.
O doutor Carlos está aí, ele sabe disso aí, que eu faço reunião no Parque Minha Lua e quero estar com o povo. E aí faltou a ES, faltou os remédios. Eu queria que a doutora Rosana explicasse por que faltou os remédios logo no Carnaval, rapaz. Não poderia faltar os remédios. O povo entender por quê. Então, foi um ano bastante difícil, você concorda? Não, concordo. Gastamos 30% do orçamento também, você concorda, né? E houve uma necessidade do município fechar o ano com uma conta financeira que desse crédito para o nosso município. Teve uma diminuição do investimento no finalzinho do mandato, que coincidiu com mais duas coisas, que foi os 15 dias de férias das indústrias farmacêuticas, né? Então, a gente trabalhou com estoque um pouco menor do que a gente fazia. Uma situação de uma empresa grande que deixou de apresentar os remédios que ela tinha prometido apresentar, e ainda de pequenas que não apresentam o ano todo, porque, por lei, a gente é obrigada a colocar 25% da totalidade dos remédios que nós temos na mão de pequenas empresas farmacêuticas, que são farmácias. Né? Isso daí é uma lei que a gente tem que comprar 75 para privilegiar as pequenas em poder, só que elas não entregam. Elas são multadas 1, 2, 3 vezes, tem um prazo disso daí de 15 dias entre cada uma. Então, quando você coincide, a gente tinha um estoque muito legal. Quando coincide 3 coisas de final de ano dessa maneira, acaba acontecendo mesmo de ficar alguns medicamentos sem. É que daí junta o que é de alto custo, que acham que é nossa obrigação e que não é, e que não vem. E esse que faltou, a grande parte deles tem na farmácia popular. Mas nós, como nós fornecemos direitinho o ano todo, as pessoas perderam o hábito de ir na farmácia popular com a receita e pegar o remédio, né? A gente tem um compromisso, eu tenho falei isso desde o primeiro dia da administração, o seu Paulo está aqui, que não me deixa mentir, que pode faltar tudo, mas remédio não pode faltar. Porque, normalmente, 100 mil pessoas precisam de remédio, e isso cria um impacto muito grande, um descrédito, às vezes, até. Sorte que nós ficamos por um período pequeno, e, atualmente, nós já estamos com praticamente 96% do estoque de novo, né? Se não chegou ainda, é porque estão entregando, mas nós temos esse compromisso, não chegou a um estoque baixo, 80,6% foi o mínimo que nós tivemos. E temos que lembrar, a gente tem que avaliar a situação num contexto. Nós pegamos com 10% do estoque, né? Manter esse quadro financeiro equilibrado até o final do ano não foi fácil, porque também não podia faltar as ambulâncias, os carros estavam todos deteriorados, quebrando. Então, realmente, foi um ano difícil, né? Eu acho que, assim, daqui para frente, o compromisso é não faltar remédio. Pontualmente, uma empresa ou outra que falte, acho que é considerável, mas faltar 10%, eu não quero, 15%, eu não quero mais que falte, né? Acho que a gente tem que fazer essa força-tarefa também juntos, porque somos todos vereadores que queremos, né, que dê certo isso daí. A gente não quer escutar esse tipo de reclamação. É uma reclamação que aconteceu esse ano, espero que nunca mais aconteça, né? Eu queria só um espaçozinho. Você terminou suas 4 perguntas, Valmir? Não, eu queria só... Eu queria só complementar, aproveitar a oportunidade que eu estou falando, para completar a história da febre amarela. A situação da febre amarela, a gente fala que foi bastante insana. Primeiro, aquelas filas imensas, a gente não teve que mobilizar. Tiramos todas as enfermeiras das férias programadas, das licenças prêmios, para poder atender a população. De repente, nós temos a vacina e não tem quem queira ir vacinar. Uma coisa que tem sensibilizado muitos lugares que eu vou falar a respeito de febre amarela, e aqui é um espaço importante, é dizer que ela não acaba. O ciclo da febre amarela é de 8 a 10 anos. Então, o ano que e não para, não é seguido. Então, não adianta a gente pensar que vai passar. A gente vai ter febre amarela por 8 a 10 anos, a gente não vai deixar de ir para a zona rural em 8 a 10 anos, e a gente também não vai deixar de ter o risco da febre amarela atingir o humano e estar propagando. Então, quando você não toma, além de você estar sendo irresponsável com você mesmo, com sua família, você também está sendo irresponsável com os outros cidadãos, né? Então, aproveitando a oportunidade, mas devolvo a palavra, Valmir, você tem toda a razão na sua reclamação. Tá, então eu quero agradecer vocês de estar aqui e também agradecer pelo esclarecimento que vocês deram, que sim estão dando esclarecimento para mim, para o vereador.
está dando prosseguimento para a população da cidade de Jacareí. E eu tenho prova disso aí, que eu tenho certeza que a saúde está correndo bem, porque não tem tanta reclamação conforme tinha no passado e conforme começou em 2017. Eu tenho prova disso porque eu vivo nas feiras, eu vivo nos bairros, e eles não vivem reclamando tanto, porque acabou de fazer muita reclamação, porque agora está melhorando mais a saúde, né, da nossa cidade. E aí vocês digam assim para o vereador, mas vocês têm que ver com o deputado. Se eu não tenho um deputado, então estou fora dessa aí. Não tem deputado para reclamar do nosso partido. Eu vou pegar seu gancho aí um pouquinho, Valmir. Bom, primeiro, parabéns. Servindo na saúde, eu sei o trabalho de vocês, o dia a dia, sem dúvida. A todos vocês, primeiro, um parabéns pelo trabalho. Pegando um gancho um pouquinho do Valmir com relação aos medicamentos, que foi um enfrentamento de todos nós, e um pouquinho da fala do seu Paulo também, que deu uma sopradinha, e complementando o que você colocou, desses 3 pontos que a gente sabe que é o nosso anual, que isso, infelizmente, acontecerá novamente, que estratégias a Secretaria está idealizando, vamos dizer assim, para amenizar esse impacto no próximo ano? Primeiro já teve a determinação da secretária. Seu Paulo? No caso específico do medicamento que você está dizendo, não sei se a doutora Rosana lembra que há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, ela me perguntou com qual suficiência de estoque a gente estava trabalhando no almoxerifado de medicamentos. Naquela ocasião, eu disse a ela que a gente estava trabalhando com 3 meses. E o que acontece? Chega no final do ano, é o que ela explicou, as fábricas entram em férias coletivas, o sistema agora de pregão eletrônico, nós temos indústrias lá da região sul, do norte do país, Manaus, centro-oeste, tudo ganhando licitações, fica mais transparente o processo, mas atrasa um pouco, porque depende de frete, né, distâncias maiores, mas a decisão foi que, nas compras a partir de julho, a gente vai aumentar a suficiência dos estoques, entendeu? Ao invés de 3 meses, a gente vai trabalhar com 4,5, 5. Então, o que vai acontecer no segundo quadrimestre? Nós vamos gastar muito mais com medicamento, tomando cuidado, é óbvio, com o vencimento dos produtos. Essa é a estratégia. Ok. Acho que é um grande enfrentamento, é a judiciação mesmo. Quando vocês comentam da Lantos e os processos jurídicos, né, judiciários que tem, meu coração aqui, enquanto médica, sofre, dói, porque eu fico pensando quantos losartanas, quantos procedimentos, quantos exames laboratoriais a gente deixa de fazer, às vezes, por um cogumelo do sol. Tá? Infelizmente, é isso o dia a dia na saúde. Com relação à questão dos procedimentos cirúrgicos, sei que a Secretaria está se organizando para ter uma previsão de um novo mutirão, principalmente para as varizes e as cirurgias como hernioplastia. Tem uma previsão, as estratégias, a organização, como é que será isso? Então, nós tivemos a felicidade de saber que nós teremos disponível aí um dinheiro extra para a gente fazer os mutirões, né? A gente agradece a Câmara de estar junto com a gente nessa luta. Até novembro, a gente fez um cálculo aproximado de R$ 5.700.000, distribuído entre as cirurgias que estão na fila, né? Algumas desde 2014, como foi a história dos exames. A gente não parou de fazer cirurgia que estavam dentro dos contratos, das contratualizações da Santa Casa e do São Francisco, e até antecipamos alguns mutirões, como, por exemplo, o da catarata, o de cirurgia infantil, né? Porque, algumas vezes, a gente tem que falar, não é o ano do mutirão da cirurgia, e sim dos exames, mas eu tenho disponível agora, por exemplo, o pediatra, que, às vezes, o ano que vem, o cirurgião pediátrico não vai poder, como ele tinha essa disponibilidade. E a fila de pediatria era grande, e o custo não era tão grande, nós já adiantamos isso. Mas, com esse cálculo que nós fizemos, sensibilizamos prefeito e vereadores, né? O cálculo era até novembro, na realidade,
ele já está um pouquinho a mais, já está beirando 7 milhões de reais, tentar fazer essa fila toda esse ano. É claro que necessitamos saber se temos condições de centro cirúrgico suficiente, porque nós temos só 2 hospitais que já funcionam na sua plenitude, praticamente, né? A Santa Casa, eu acho que ela vai ter um espaço maior pela saída do pronto atendimento de lá, né? Então, isso daí vai fazer com que a gente tenha mais leitos. E a gente tem observado que os leitos, quando tem a referência de um lugar para o outro, eles estão sendo melhor otimizados. A gente está tendo um número menor de internações, porque tem um médico, primeiro passa pelo UPA e resolve boa parte das coisas nas 24 horas que ele pode ficar. Segundo lugar, né, porque quando eu estava na Santa Casa, você tinha assim 24 horas para ficar embaixo, subia. Só que era tão lotado embaixo que às vezes subia até sem precisar, né? Então, as internações clínicas estão sendo menores, então vai sobrar mais espaço para os leitos cirúrgicos, né? É claro que a gente vai fazer isso aos poucos durante o ano, né? Mas a gente pretende, o prefeito falou, tentar vencer a nossa fila, porque nós vencemos a fila do passado, né? Então, a gente tem que vencer a fila que foi entrando agora, tanto de exame como de cirurgias, né? Tem, por exemplo, cirurgia abdominal, de úlcera, gastrite, são 800 e poucas cirurgias, né? De catarata, que nós fizemos 5.000, tem 3.000 na fila, e entra 200 por mês, quer dizer, é uma coisa que não tem fim, né? Então, esses cálculos foram feitos até novembro, mas continuaram de novembro até março, já tem mais 5 meses, né? Então, por mais que a gente faça, ainda é difícil, não é fácil, mas eu tenho certeza que, assim, como vocês falaram, graças a Deus, a gente melhorou a situação esse ano e tem tudo para alavancar ainda mais esse próximo ano, né? Eu acredito piamente nisso, né? Então, deve ter uma frente, vamos dizer assim, trabalho mais ou menos lá para o segundo semestre, mas provavelmente. Não acredito. Antes disso, a gente... Eu falei, olha, o dinheiro tem chance de sair, já começa a fazer. Já tem vários procedimentos. Sim, alguns pontuais. Vários procedimentos passando pelo cirurgião para colocar na fila. Então, não vamos parar, não. Já tá fazendo. E com a história de entrar o SIM, né? Como está aumentando muito o número de consultas lá, vai aumentar também o número de procedimentos e o número de cirurgias. Não adianta a gente esconder a sujeira debaixo do tapete, né? Se ela vier à tona, é melhor a gente ir resolvendo o que tem aí, depois a gente vê como resolve o que saiu de lá. A gente tem acreditado nisso. E eu queria deixar exposto também que o Conselho Municipal de Saúde ontem fez um relatório, fez uma gestão fiscal sobre os nossos gastos, né? E apresentou um relatório tanto financeiro, aprovando a nossa gestão. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente colocou a transparência para todo mundo que quisesse ver o tempo todo, né? E também falando o que vocês falaram, da qualificação de algum serviço, da melhoria de alguns, e apontando algumas críticas, né? E uma das críticas é a gente investir muito mais em emergência, urgência e né, alta complexidade do que na atenção básica, né? Que é o que tem que ser. Mas é um caminho a longo prazo. Você não pode deixar de tratar o que está morrendo para só pensar em atenção básica. Você tem que fazer as duas coisas junto e subindo a atenção básica para diminuindo aos poucos. Só que o custo da média e os demais, é infinitamente alto. Agora, são 2 questionamentos, mas para esclarecer mesmo. Pensando que o SUS, cada vez mais, os SUS dependentes está aumentando, né? E a gente teve uma absorção aqui de atendimentos, consultas médicas, mantendo ao longo do ano, tanto na básica, convencional, como a estratégia de saúde da família, e nós tivemos uma queda que assim, me chama a atenção do atendimento de 12 horas. E aí eu fui olhar na Santa Casa, pensei, bom, deve ter ido para lá. Então, mas não, manteve na média o PS da Santa Casa. E aí eu pensei, esse atendimento de pronto atendimento que reduziu, não foi para a Santa Casa e também não foi absorvido pela rede básica. Eles migraram para outro município? É um questionamento. Boa pergunta. Quando nós olhamos para esse dado, também nos chamou a atenção, né, uma redução pela procura, demanda espontânea.
E é o que a gente deseja, de fato, é que esse munícipe que procura a unidade básica de saúde, ele tenha um acompanhamento longitudinal ao longo do tempo e não um atendimento pontual como é dado pelo plantonista, que é para uma necessidade pontual daquele momento. Então, possivelmente, esse médico, por não poder encaminhar também, ele não encaminha para a especialidade, porque ele não vai acompanhar esse usuário. Quem vai encaminhar é o médico generalista ou clínico que está fazendo o atendimento nas unidades. Outra coisa que talvez seja bastante significativa é o fato de a gente ter aumentado consideravelmente com os mutirões os atendimentos na especialidade. Então, aquele munícipe que procurava o 12 horas porque ele não estava acessando a especialidade médica, né? Ele estava com um problema, ele precisava de um gastro, quer dizer, e ele acessava o 12 horas porque ele não tinha outro recurso. Hoje ele tem. A gente conseguiu garantir que ele acesse o profissional que vai poder fazer um acompanhamento na atenção especializada. E a ideia é que cada vez mais a gente possa ampliar essa oferta na atenção básica para que esse acompanhamento também seja longitudinal, né? Então, uma das estratégias que nós estamos analisando e possivelmente ainda no primeiro semestre a gente vem implementar é com relação ao número de consultas médicas na atenção básica. A gente pretende ampliar essa oferta em número de atendimentos hora dos profissionais. Tá? Eu acho que também é uma coisa bastante dinâmica, né? Quando você está mudando uma secretaria, começa a subir e descer algumas coisas que a gente fica meio impressionados, né? Por exemplo, nós fizemos a estrutura do UPA adulto contando com a demanda que acontecia na Santa Casa há muito tempo, né? A gente tinha uma demanda diária de 380, 400 pacientes e nós chegamos a atender 600 pacientes dia, uma média de 500, 550 no UPA adulto, tanto é que tivemos que, escutamos as reclamações de todos vocês, da comunidade, aumentar o número de enfermeiras. Então, também tem essa novidade que aconteceu no UPA infantil também, de muita gente que não ia lá na Santa Casa, achou mais fácil, foi conhecer o UPA adulto, que está todo bem equipado, tal, ter ido para lá. E vamos ter mudança ainda, porque com esse aumento que a Marilis coloca de número de atendimentos nas unidades, o médico da unidade atendia, porque o cubano mudou para cá há 1 ano, então tem um tempo de adaptação, ele atendia 3 consultas hora. A previsão é de atender 4 consultas hora. Se tudo isso acontecer, vai aumentar 25% o número de ofertas de consulta na rede básica. Aí a tendência é diminuir mesmo, tanto a emergência como os 24 horas, né? Então, acho que esses números, até um ponto que, às vezes, a gente pensar em não precisar ter os 12 horas, gastar dinheiro em outra coisa, porque, né, para quê? A gente tem que, conforme o que for acontecendo, é dinâmico. Hora. Muita calma nessa hora. Outra questão... Espero que chegue um dia que a gente não precise o mínimo de pronto-socorro, o mínimo de UPA e o mínimo de 12 horas. Né? Quando a gente conseguir inverter essa balança mesmo de estimular mais, investir mais na atenção básica, aí esse sonho irá acontecer. Mas, é um sonho. Né, nós, da saúde pública, ainda, quem sabe, veremos isso no futuro. Outra coisa, tem assistência domiciliar do nível de atenção D1. Eu não localizei onde está o escopo deles, se está incluído no Melhor em Casa ou se na atenção, assistência domiciliar geral. Ele entra no quadro do Melhor em Casa. Melhor em Casa. Tá? Me achei, computado. Então. Porque a assistência domiciliar ela tem a D1, a D2 Isso. e a D3, dependendo da complexidade do atendimento, né? Então, o AD1, ele acaba entrando ali também. Tá bom? Nós, até assim, vou deixar registrado que uma das coisas que nós pretendemos, eu já falei em outra ocasião, esse quadro com os dados do Melhor em Casa, ele é um número absoluto, né? Número de pacientes atendidos, número de visitas, e a gente está pensando para a prestação de contas do próximo quadrimestre,
trabalhar em relação, em proporção, quantos atendimentos, qual foi a média de atendimentos médicos que cada paciente recebeu, porque daí a gente tem uma noção mais clara do trabalho que vem sendo executado. Como essa é a terceira prestação de contas e a gente precisa de um comparativo, nós optamos por manter nessa mesma linha de raciocínio e, a partir da próxima, a gente vai apresentar um outro dado numérico que vai dar um refinamento melhor de informação. Tá? Bom, só agradecer a todos vocês, então. Obrigada. Então, assim, terceira audiência, né? A gente está satisfeito com a presença de vocês, vereadores, né? Juarez, Valmir do Meia Lua, Abner, Márcia, os representantes dos demais vereadores, a minha equipe técnica. A gente agradece muito ao Conselho Municipal de Saúde, parceiro, esteve lutando muito com a gente esse ano. E eu queria passar a palavra agora a Lucimar, nossa presidente da mesa e da casa. A gente só quer, então, agradecer e falar para o diretor Burchal, eu vou tomar a vacina. Depois a gente ouvir esses gestores que a gente vê a doação, eu vou tomar a vacina. Traz um volante para cá, Lucimar, aqui para casa. Aí já vacina todo mundo. Hoje eu não posso, porque eu vou fazer uma cirurgia dentária, então, a orientação médica não tomar por enquanto, mas eu vou tomar. Então, a gente só vê a seriedade da política pública direcionada à saúde do nosso município, porque, pelo orçamento destinado, ela tem a obrigação de 15%. E, pela necessidade, a seriedade, entender que é prioridade a saúde. Em 2017, a Prefeitura Municipal de Jacareí, ela gastou 30% do seu orçamento. E a gente entende também que o melhor remédio para a saúde é a prevenção. Então, que a gente possa diminuir os atendimentos às doenças que o nosso povo está enfermo e colocar qualidade de vida, esporte, lazer, cultura, né? Então, desde já, nós iniciamos essa terceira audiência às 17h25, e nós estamos encerrando, e eu, mais uma vez, agradeço a disposição da secretária de Saúde do município, doutora Rosana Gravena, e toda a sua diretoria, a sua gerência. E eu tenho certeza também que o agradecimento também é extenso a todos os servidores que trabalham na saúde, envolvidos em todos os programas, em todas as ações destinadas à saúde da população de Jacareí. Então, aqui estende, aqui nesse resultado, nessa prestação de contas, também tem a doação, o trabalho de cada servidor da rede municipal. Então, eu declaro encerrada a audiência pública da prestação de contas da Secretaria de Saúde do município de Jacareí, que é a exigência da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Então, a gente agradece a participação de todos os telespectadores e o que nos acompanham pelo Facebook. Agradecemos também os trabalhadores da casa aqui presentes e declaro encerrada essa audiência pública nessa data de 28 de fevereiro de 2018. Tirar uma foto todo mundo, né? Vamos tirar uma foto aqui, Abner?